Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do YouTube. Continuando o nosso estudo da física mecânica, hoje nós vamos dar sequência ao último vídeo de colisões, onde nós falamos de colisões inelásticas e hoje nós vamos estar falando de colisões elásticas. Eu recomendo a vocês que vejam o último vídeo antes de prosseguir com esse, para que você possa estar entendendo o que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Vou deixar aqui em cima, recomendado, a playlist de física mecânica que está bem completinha para você ficar craque nesse conteúdo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, só antes da gente iniciar a colisão elástica, eu vou só fazer um adendo aqui com relação ao último vídeo. Nós fizemos essa simulação no último vídeo, em que eu tinha um corpo aqui de maior massa, massa de 2 kg, e esse outro corpo de massa de 1,5 kg, ambos com a mesma velocidade, e a gente queria ver o que acontecia com esses corpos. Então a gente viu que essa energia cinética ela vai diminuir. Numa colisão inelástica não existe conservação de energia cinética. Então a energia cinética no momento final, após a colisão, vai ser menor do que a energia cinética que eu tinha no instante inicial. Então, inicialmente eu tinha aqui 0,44 joules e após a colisão, nós vimos que ela tem uma energia menor do que tinha no início. Eu só acabei me esquecendo de comentar sobre a conservação do momento. Nós dissemos que a energia cinética não se conserva, então ela vai diminuir numa colisão inelástica a perda de energia, mas no caso do momento ele sim se conserva. E eu acabei esquecendo de comentar isso aqui. Eu tenho aqui os módulos do momento, isso aqui vocês têm que ter bastante atenção. O módulo do momento aqui é de 1 kg por metro por segundo. Se eu pensar aqui na velocidade meio vezes 2, que é a massa, vai dar um momento de 1. E aqui o momento é de 0,75, porque eu tenho 0,5 vezes 1,5, vai me dar 0,75. Esses valores eles estão em módulo. Então se eu exibir aqui os gráficos do momento, eu vou ver que um está num sentido da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita. Então acontece que os módulos sim são positivos, o módulo de um número é sempre positivo, só que quando eu considero os sentidos, eu posso considerar que o momento total vai ser a subtração do que eu tenho no momento desse corpo, menos o que eu tenho desse corpo. Afinal, um está para o sentido, vamos considerar para a direita positivo, né? Então um está positivo e o outro está negativo. Então o momento total desse sistema vai ser 1 menos 0,75. Então eu tenho um momento total de 0,25 kg/m por segundo apontando para a direita. Após a colisão, olha só, eu vou ter 0,14 kg/m por segundo para a direita, mais 0,11 kg/m por segundo para a direita também. Percebe que os dois aqui estão para a direita. Então a quantidade de movimento depois da colisão continua sendo 0,25 para a direita. 0,25 para a direita, os dois à direita, e antes 1 menos 0,75 dá uma resultante de 0,25 à direita também. Então, nesse caso, houve a conservação da quantidade de movimento, mas não da energia cinética, caracterizando uma colisão inelástica. Bom, agora sim, então, dando sequência ao nosso conteúdo, a gente vai começar a falar sobre as colisões elásticas. Lembrando do exemplo do elástico que nós vimos na aula passada, numa colisão elástica vai haver a conservação da energia cinética. Então é isso que nós vamos ver hoje. Além da conservação de momento linear, que já existia lá na colisão inelástica, aqui na colisão elástica, além da conservação do momento linear, nós ainda vamos ter a conservação da energia cinética. Então, como eu comentei, em uma colisão elástica existe a conservação da energia cinética e do momento linear. Então, além do momento linear ser conservado, eu também conservo a energia cinética. Se existe conservação de energia cinética, nós podemos pensar que a energia cinética no instante inicial vai ser igual à energia cinética no instante final. Como é que eu definia uma energia cinética? Ela era meio de m vezes a velocidade ao quadrado. Aqui no caso, sendo a velocidade inicial, vai ter que ser igual a meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado. Acontece que uma colisão ela não acontece com um único corpo. Então, cada uma dessas componentes de energia cinética inicial e final vai ser composta por uma energia cinética de um corpo A mais a energia cinética de um corpo B. Então nós vamos ter essa equação bonita aqui. Aqui eu tenho a energia cinética no instante 1 do corpo A, mais aqui eu vou ter a energia cinética no instante inicial do corpo B, vai ter que ser igual à energia cinética do corpo A no instante 2, mais a energia cinética do corpo B no instante 2. Então aqui o que eu estou fazendo é simplesmente essa equação aqui, só que agrupando todos os termos que vão aparecer aqui na minha equação. Como eu vou ter que a energia cinética de um instante inicial e do final é composta não só de uma única energia cinética, mas sim da soma da energia cinética de um corpo mais o do outro, no nosso caso aqui corpo A mais corpo B, essa equação ela fica dessa forma.
É claro que ela pode assustar um pouco e você fica pensando como que eu consigo decorar isso, mas mais do que decorar essa equação é você entender essa conservação de energia cinética. Se você sabe que existe essa conservação e você conhece como que eu chego na energia cinética, você chega nessa equação aqui automaticamente. Você não precisa ficar decorando, você consegue desenvolver ela sozinho na hora da prova. E essa é uma condição então exclusiva para colisões elásticas. Isso não vai acontecer na colisão inelástica. Como nós vimos e nós até simulamos, a colisão inelástica não existe conservação de energia cinética. Então a energia cinética no instante final é menor do que a energia cinética no instante inicial. Se a gente fosse fazer uma equação, ela seria mais ou menos assim, né? A energia cinética no instante inicial vai ser menor do que a energia cinética no instante final. Existe perda de energia nessa colisão. Isso aqui, então, numa colisão inelástica. Então, essa condição aqui de conservação é exclusiva para colisões elásticas. Não jogue essa equação em colisões inelásticas. Se a conservação de energia cinética é válida apenas para colisões elásticas, a conservação de momento linear não. Ela é válida tanto para colisões elásticas quanto para inelásticas. Então a conservação do momento linear é válida para ambos os casos, tanto para uma colisão elástica quanto para uma colisão inelástica. Como existe então essa conservação da energia cinética, vai existir uma relação entre as velocidades no instante antes do choque e depois da colisão. Então em uma colisão elástica retilínea entre dois corpos, então vamos pensar que eu tenho aqui uma linha reta e dois corpos, um corpo A e um corpo B, aqui se chocando, a velocidade relativa antes da colisão é igual e contrária à velocidade depois da colisão. Então aqui eu tenho a diferença entre as duas velocidades. Isso é o que a gente chama de velocidade relativa, né? Você pode estar andando, vamos pensar que você está numa estrada andando a 100 km por hora e tem um outro carro que passa por você a 120 por hora. Para quem está observando de fora, aquele carro de 120 km por hora está extremamente rápido. E ele de fato está. Mas para você que está a 100 km por hora andando do lado, você vai ver que ele está numa velocidade relativamente um pouco maior do que a sua. Certo? A velocidade relativa desse corpo em relação ao seu, ela é até que baixa, né? Mas para um observador externo, que está com a velocidade nula, a velocidade relativa entre esse corpo com a velocidade nula, que é aquele que está a 120 km por hora, é o próprio 120 km por hora. Por isso que quem está na estrada vai ver aquele carro muito rápido, mas você que está com uma velocidade de 100 km por hora, que possui uma velocidade relativa de apenas 20 km por hora em relação a esse carro, vai observar ele avançando até que lentamente de você. Então aqui eu tenho uma velocidade relativa, que é a diferença das duas velocidades, do corpo B e do corpo A no instante 2, ela vai ser igual e contrária, então olha só, tem o sentido trocado aqui, do que a velocidade relativa no instante inicial. Então o que acontece é basicamente que eu vou inverter o sinal dessa velocidade relativa. Se a velocidade relativa ela estava para a direita, depois da colisão ela vai ficar para a esquerda. O módulo então da velocidade relativa entre dois corpos antes da colisão é igual ao módulo da velocidade relativa depois da colisão. Então a questão de módulo, né, eu estou falando da magnitude, ou seja, quanta velocidade eu vou ter antes e depois daquele choque. E essa velocidade relativa é a mesma aqui. A diferença entre as duas velocidades é a mesma. Presta atenção nisso aqui, é a diferença das velocidades que é a mesma. Se aqui, por exemplo, eu tivesse 5 metros por segundo no instante 2 e aqui eu tivesse 3 metros por segundo no instante 3, seria a mesma coisa em velocidade relativa do que se eu tivesse no corpo B 20 e no corpo A 18 no instante inicial. Mas como assim, né? 5 é igual a 20, 3 é igual a 18? É porque a gente precisa olhar para a velocidade relativa. 5 menos 3 aqui vai me dar 2. Então, a velocidade relativa entre os dois corpos é de 2 metros por segundo. 20 menos 18 vai ser 2 também. Então, a velocidade relativa entre os dois corpos ela é igual antes e depois da colisão. Só, claro, com o sinal trocado, né, gente? Mas aqui falando só em módulo, ela é igual. Mas a velocidade relativa ser igual não significa que as velocidades são iguais, mas sim que a diferença entre elas é igual antes e depois da colisão. Então, quando a gente satisfaz essa condição de que a velocidade relativa ela se conserva, né, após a colisão, a energia cinética total também é conservada, dado que a energia cinética depende das velocidades. Agora, o mesmo exemplo que nós fizemos na aula anterior, dos dois cavaleiros num trilho indo se chocar, vamos pensar que agora eu adicionei molas aqui nos cavaleiros para transformar essa colisão em uma colisão, na verdade, elástica, não numa colisão mais inelástica.
Como seriam então as velocidades depois da colisão? Independente de ser uma colisão elástica ou uma colisão inelástica, é válida aquela equação da conservação da quantidade de movimento. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho a quantidade de movimento do corpo A no instante inicial, mais a quantidade de movimento do corpo B no instante inicial, é igual à quantidade de movimento do corpo A no instante final, mais a quantidade de movimento do corpo B no instante final. Então, isso aqui é basicamente eu expandir aquela expressão, para dizer que a conservação de quantidade de movimento é válida nessa colisão. Agora, então, vamos substituir os valores. Eu conheço que a massa de A é 0,5, vezes a velocidade, que é 2 positivo, porque está da esquerda para a direita, mais a massa do B, que é 0,3, vezes a velocidade do B, que é menos 2, já que ele está no sentido da direita para a esquerda, contrário ao meu referencial, vai ser igual à massa do A, que é 0,5, vezes a velocidade do A no instante 2, não conheço, não sei qual é, mais 0,3, que é a massa, vezes a velocidade de B no instante 2, que eu também não sei. Então aqui eu vou ter uma velocidade A2, que não sei qual a direção, qual o sentido dela, e também não sei seu módulo, e aqui eu tenho a velocidade de B no instante 2. Percebe a diferença entre a colisão inelástica? Lá na colisão inelástica eu poderia agrupar essas massas e deixar tudo na mesma velocidade. Porque depois da colisão, de uma colisão perfeitamente inelástica, os corpos andariam juntos. Nesse caso aqui não é o que acontece, os corpos eles se chocam e continuam andando com velocidades distintas. Então eu não posso agrupar as massas numa mesma velocidade, mas sim cada um dos corpos vai ter a sua própria velocidade. Resolvendo essa equação a gente vai obter aqui, 0,4 vai ser igual a 0,5 VA2 mais 0,3 VB2. Aqui então é uma equação que eu tenho duas variáveis, eu não consigo resolver ela por ela mesma, Para mim resolver uma equação com duas incógnitas, eu preciso de duas equações no mínimo. Então, a outra relação que nós temos para uma colisão elástica é de que a velocidade relativa entre os corpos no instante inicial vai ser igual e contrária à velocidade relativa dos corpos no instante final. Que é isso aqui, Isso aqui é a velocidade relativa no instante final, vai ser igual a velocidade relativa no instante inicial, só que contrária, com sentido oposto. Eu sei então que a diferença das velocidades VB2 menos VA2 vai ser igual a menos a velocidade do VB1, que é menos 2, menos a velocidade do A1, que é 2. Então, atenção aqui ao sinal, Eu tenho menos 2 primeiro, porque é a velocidade do B, menos a velocidade do 2. Isso aqui vai me dar menos 4. Com sinal de negativo vai ficar 4 positivo. Então nós temos várias formas de resolver isso aqui, mas uma delas é nós isolando uma das variáveis. Então, por exemplo, VB2 vai ser igual a 4 mais VA2. O que eu faço? Eu pego essa relação e jogo dentro daquela equação. Então, substituindo, nós vamos ter 0,4 vai ser igual a 0,5 vezes o VA2 mais 0,3 vezes o VB2. Só que quem que é o VB2? É 4 mais VA2. Então eu vou ter que 0,4 é igual a 0,5 VA2, mais esse 0,3 vai passar multiplicando todo mundo que está ali dentro. Então eu vou ter aqui 1,2 mais 0,3 VA2. Eu vou ter aqui então, vou passar esse 1,2 para lá. Então passando, subtraindo aqui, fica menos 0,8, vai ser igual a 0,5 VA2, mais 0,3 VA2 vai dar 0,8 VA2. Então eu sei que a velocidade de A no instante final vai ser igual a, passo 0,8 dividindo, vai dar menos 1 metro por segundo. Então a velocidade do corpo A no instante 2 vai ser negativa, ou seja, o A está apontando para cá, então a velocidade de VA2 está para cá, negativo, certo? E de módulo menos 1 metro por segundo. Como é que eu descubro o VB2? Jogo nessa equação de baixo, VB2 é igual a 4 mais o VA2, que é menos 1. Vai ser 4 menos 1. O VB2, então, vai ser 3 metros por segundo. Positivo, então, pode perceber que a velocidade é positiva, então ela aponta em direção à direita aqui, no meu deslocamento. Então, VB2, ela estaria aqui. A velocidade relativa dos corpos, então, ela precisa se conservar. E vamos ver se está certo essas nossas contas, Vamos considerar aqui o instante inicial e aqui o instante final. Velocidade B1 menos velocidade do A1, velocidade do B em 2 menos a velocidade do B em 1. Eu vou ter aqui então que a velocidade do B no instante inicial era de menos 2, menos a velocidade do A em 1, que é 2. Então a diferença deu de menos 4 metros por segundo. Bom, menos 4. No instante final, então, VB2 nós descobrimos que era 3, menos a velocidade do B em 1.
Opa, aqui no caso é do A em 2, né? Do A em 2. Então a velocidade do A em 2 que vai ser 1, menos 1. Então menos 1. Aqui vai dar positivo, 3 mais 1 vai me dar 4 metros por segundo. Então nós percebemos aqui que a velocidade relativa ela tem o mesmo módulo e sinal contrário. Aqui era negativo e aqui ficou positivo. Então nossas contas estão corretas. Bom pessoal, de teoria da colisão elástica é isso. O que você tem que mais prestar atenção é quanto às aplicações, é você entender bem o conceito para você saber que se é uma colisão elástica, vai ter conservação de energia cinética, eu posso jogar aquelas equações de conservação. Porém, a equação da energia cinética às vezes vai ser um pouco mais trabalhosa. E a equação daquelas velocidades relativas serem iguais e de sinal oposto, que nós usamos no último exercício, elas vão te facilitar a encontrar essas velocidades sem precisar mexer com quadrados ou algumas outras operações mais trabalhosas. Então é interessante que você procure meios de facilitar ali a sua conta. Você pode tanto usar a conservação da energia cinética quando você necessitar dela, quanto você pode utilizar a equação da velocidade relativa. Independente de ser uma colisão elástica ou inelástica, você sempre pode usar aquela equação da conservação de movimento linear. O momento linear ele sempre se conserva, então independente de ser uma colisão elástica ou inelástica, pode usar aquela equação. Agora, aquela equação de velocidade relativa e também de conservação de energia cinética, só no caso da colisão elástica. Então, como nós fizemos lá na colisão inelástica, agora a gente vai para o simulador para entender um pouco como que funciona essa colisão na prática. Então, nós estamos aqui no simulador, a gente tem aquele mesmo exemplo da aula passada, que o módulo da velocidade é de 0,5 metros por segundo, tanto para esse quanto para esse outro corpo. E o momento linear desse aqui em módulo é de 1 kg/m por segundo, e esse aqui é 0,75 kg/m por segundo. Pode pensar que isso aqui está em módulo, né? Então, se eu fosse considerar o sentido, ele estaria sentido negativo, aparece aqui em azul, né? O momento linear. Agora a gente vai alterar, em vez de ser uma colisão inelástica, nós vamos alterar para ser uma colisão 100% elástica. Tá? Existem meios termos aqui em que uma colisão ela é inelástica, mas não 100%, não totalmente inelástica, né? Mas nós vamos considerar apenas os extremos, aqui uma inelástica e uma elástica. Então, no caso de uma colisão elástica, como nós vimos, o momento linear ele deve ser conservado. Então, em módulo, esse momento linear deve se conservar. Aqui eu tenho 1 para a direita e 0,75 para a esquerda, como nós vimos hoje, vai dar 0,25 para a direita. E a energia cinética também tem que se conservar, então depois da colisão ela também tem que ter 0,44 joules de energia. Eu espero que isso realmente esteja certo, senão eu vou precisar rever os meus livros. Então, após a colisão, olha só que interessante. A energia, primeiro de tudo, né? A energia cinética ela se conservou, 0,44 joules. 0,44 joules, então a energia cinética se conservou. Tudo certo. Eu disse também que o movimento, a quantidade de momento tem que se conservar. Então, se eu considerar aqui que eu tenho 0,96 para a direita menos 0,71 para a esquerda, fazendo aí 0,96 menos 0,71 vai dar exatamente o 0,25 que eu tinha lá no início. Então, o momento linear também se conservou. Por fim, aquela terceira equação de que eu tinha aqui, a velocidade relativa entre os dois corpos deve ser igual, mas de sentido contrário, também se conserva. Como é que eu consigo olhar isso, né? Aqui, voltei para o instante inicial, a gente pode ver que a velocidade desse aqui é de 0,5 metros por segundo e desse aqui também é 0,5 metros por segundo. Como os corpos eles estão se aproximando, a velocidade relativa entre eles vai ser a soma de suas velocidades. Então, sempre que os dois corpos estão se aproximando, a gente tem que a velocidade relativa entre eles vai ser igual à soma de suas velocidades. Então, no caso 0,5 mais 0,5, eu vou ter 1 metro por segundo como sendo a velocidade relativa entre os corpos. Então, após a colisão, olha só o que acontece. Então, aqui após a colisão, a soma das velocidades desses corpos, olha só, 0,36 mais 0,64, vai ser de 1 metro por segundo também. E é claro que está com sentido oposto, agora em vez de se aproximarem, agora eles estão se afastando. Para mim descobrir a velocidade relativa, aqui só comentando, né, a velocidade relativa nesse caso seria 0,64 menos o menos 0,36, porque agora esse aqui está negativo. Então menos com menos vai dar mais, 0,64 mais 0,36 dá 1. E é claro que a gente pode brincar das mais diferentes formas, como por exemplo várias colisões sucessivas, né? Você pode observar que a energia cinética aqui está permanecendo constante mesmo depois de várias colisões, né? Então aqui, independente de quantas colisões eu tiver, eu sempre vou ter a conservação da energia cinética e também que a velocidade relativa entre os corpos em qualquer instante vai ser igual à velocidade relativa no instante anterior, só que com o sinal trocado, né? Então numa colisão elástica existem todas essas conservações. Claro que aqui a gente está trabalhando com uma colisão perfeitamente elástica,
e na vida real a colisão ela não é tão perfeita assim, eu vou sempre ter alguma perda, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as colisões elásticas. Se você gostou e esse vídeo foi útil para você, não esquece, deixa o seu like, se inscreva para poder estar por dentro de tudo que a gente vai postar e compartilhe com seus amigos para que eles também possam estar aprendendo esse conteúdo. Lembrando que todas as terças tem vídeo novo lá no perfil do Instagram e todas as sextas a gente vai ter vídeo aqui no canal do YouTube. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!